paz seja convosco, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico hoje. E o tema que nós vamos estudar hoje é o Evangelho. Nossa reflexão será sobre o Evangelho. Então eu convido vocês a ler comigo, para iniciar o texto que está em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, para iniciar nossa discussão sobre o Evangelho. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós conhecemos bastante esse texto, esse é um texto bastante usado, Essa é uma ordenança que Cristo nos dá, são palavras de Cristo escritas no Evangelho de Marcos, Ide e pregar por todo mundo e pregar o Evangelho. Isso é uma ordenança aos discípulos e a nós também, todos os cristãos. E o que é o Evangelho? Nós devemos ir por todo mundo pregar o Evangelho, mas o que é o Evangelho? Essa é a nossa discussão de hoje, a nossa reflexão de hoje. Uma explicação mais comum, vai dizer que o Evangelho é a boa nova da salvação por meio de Jesus Cristo. Uma definição clássica. Mas essa definição, numa sentença tão simples, nós podemos não compreender a verdadeira importância dessa frase, mesmo que seja uma frase simples, que você fala da boa nova da salvação. Mas que salvação é essa? Salvação de quê? E como é que nós podemos ser salvos através de Jesus Cristo? Qual foi o preço que Jesus Cristo pagou por essa salvação? Todas essas questões a gente vai considerar nessa reflexão que nós vamos fazer hoje, pontuando alguns textos bíblicos para que a gente possa nortear a nossa discussão. Então, vamos primeiro falar sobre o significado original dessa palavra. O termo evangelho vem do grego, que foi o idioma que foi utilizado no Novo Testamento. Ele aparece 73 vezes no Novo Testamento, o termo evangelho. E também o termo evangelizar, que é uma palavra originária da palavra evangelho, aparece 52 vezes. Então nós podemos ver como esse tema é importante, e ele vai estar bastante discutido nos livros do Novo Testamento. Mas não necessariamente o significado que a gente entende de evangelho hoje é o significado que as pessoas do primeiro século tinham, compreendiam. É a mesma maneira que eles compreendiam quando os textos foram escritos. Na verdade, naquele tempo, o evangelho significava boa nova de vitória proveniente do campo de batalha. Tratava-se de um termo bélico, originalmente usado para se referir ao anúncio da vitória sobre os inimigos. Então, qual era o contexto do uso da palavra evangelho? Esse contexto, ele nos revela 3 fatos. Primeiro, que há uma guerra, com vítimas aprisionadas pelo inimigo. Segundo, a vitória foi conquistada e os cativos já estão libertos. E terceiro, essa é uma boa notícia, especialmente para quem estava cativo, quem estava no cativeiro aguardando a libertação. O Evangelho do Reino de Deus. Vamos ler a palavra de Lucas, capítulo 4, versículo 43. Lucas 4, 43. Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. Essas também são palavras de Jesus, escritas no Evangelho de Lucas. Então, o texto bíblico é bem claro ao nos revelar que Jesus pregava o Evangelho do Reino de Deus. Ele diz que é para isso que ele foi enviado à Terra.
Sendo assim, podemos concluir que o evangelho pregado por Cristo significava a proclamação da vitória de Deus, que passa a governar sobre os homens. O termo traduzido como reino, na maioria das Bíblias, provém do grego basileia e significa governo, autoridade sobre alguém. Muitos judeus que ouviam a proclamação do evangelho imaginavam equivocadamente que Jesus estava anunciando que o povo de Israel seria logo liberto da opressão do imperialismo romano. No entanto, a libertação era muito mais profunda, atingindo a raiz do verdadeiro problema de toda a humanidade, o pecado. Né? Vamos ler um texto que corrobora com isso que a gente conclui aqui, né? O texto está em João, capítulo 8, versículos 31 a 36. João, capítulo 8, versículos 31 ao 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas atualmente nós temos uma dificuldade na evangelização. A maioria das pessoas não compreende a condição de aprisionamento em que se encontra a sua alma. Por isso elas desprezam o evangelho. Sendo assim, quem proclama o evangelho deve primeiramente certificar-se de que quem o ouve, né, tenha consciência do seu estado de perdição. O evangelho só será realmente uma boa nova para quem se der conta do risco de condenação eterna em que sua alma se encontra. Então, quem não se considera um cativo não deseja libertação. Então, só é uma boa nova de libertação e salvação para quem tem a noção de que está aprisionado. Então, isso pode ser um impedimento à pregação do evangelho, quando a pessoa não compreende que ela está aprisionada. Muitas pessoas no nosso tempo acham que porque elas fazem tudo que vem na cabeça delas, né, elas são livres para fazer o que quiserem, né? Mas na verdade, elas são escravas dos próprios desejos, dos vícios, né? Elas são escravas da carne, escravas do pecado. Isso é um detalhe bem importante que a gente tem que compreender, né? Preciso ter noção de que se está preso a algo para que se aceite a libertação. O pecado é o cativeiro da alma. Todas as pessoas que não são de Cristo são aprisionadas ao pecado e, por causa disso, tornaram-se inimigas de Deus, espiritualmente mortas e condenadas à perdição eterna. É importante a gente lembrar, né, que a palavra nos ensina que o pecado nos afasta de Deus. Né? Não é Deus que se afasta de nós, mas nós é que nos afastamos de Deus em consequência do pecado, né? Abre-se um abismo entre nós e Deus. Ainda que não saibam, suas almas estão sob a influência de espíritos malignos, os quais procuram lhes aprisionar ao pecado, a fim de que tenham a mesma condenação eterna que eles terão no fim dos tempos. Vamos ler outros trechos que vão nos ajudar a entender assim? Vamos ler Efésios, capítulos 2, versículos de 1 a 3. Efésios 2, capítulo 2, versículos de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Vamos ler um outro texto?
Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Né? Então, nós pertencíamos a esse grupo de pessoas que estão condenados ao fogo, né, eterno, que foi preparado não para os homens, né, para o diabo e seus anjos, né, mas aqueles que permanecerem no pecado, eles terão esse fim. Né? Nós antes, né, a palavra nos ensina que nós antes também fazemos parte desse grupo, né? Mas, como nós lemos aqui em Efésios, Deus nos vivificou. Né? Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas Deus nos vivificou. Nós não nascemos para pecar, mas para glorificarmos a Deus. Não é necessário nos aprofundarmos agora sobre o que é o pecado, pois a nossa própria consciência nos acusa quando fazemos algo que sabemos que não deveríamos fazer. A princípio, nos basta saber que fazer o que não deveríamos, é o que chamamos de pecado. A palavra original significa errar o alvo, ou seja, toda vez que alguém peca, está errando o alvo da sua existência, o qual é viver para a glória de Deus. Vamos ler um outro texto? Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, e depois a gente vai saltar para o versículo 12. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elevou nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Lá no 12, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Vamos compreender um pouco mais sobre a terrível consequência do pecado? Então, apesar de sermos nascidos para a glória de Deus, qualquer pessoa que ainda não está liberta por Cristo é vencida pela sua própria carnalidade, caindo em tentação do pecado. O resultado disso é o distanciamento de Deus e, respectivamente, a morte espiritual. Vamos ler a palavra de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Vamos ler também Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O inimigo espiritual. Ainda que traga consequências para o mundo físico, a guerra da qual nós estamos falando é gravada no âmbito espiritual. Vamos ler a palavra de 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículos 3 e 4. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vamos ler também um outro trecho de Efésios 6, capítulo 6, versículos de 10 a 12. Vamos lá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais
estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E qual é a solução para o pecado? Nós vimos que o pecado leva à morte. A consequência do pecado é a morte. E qual é a solução para o pecado? Vamos estudar isso no Evangelho? E qual é a solução para o pecado, com suas terríveis consequências? A resposta para essa pergunta está precisamente no que chamamos de Evangelho. Vamos ler Romanos 3, 23, 24. Romanos 3, 23, 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ser justificado significa ser considerado justo, ou seja, absolvido de qualquer condenação. Tanto no versículo que acabamos de ver acima, quanto no que veremos a seguir, nos é revelado que somente por meio de Jesus Cristo encontramos tal absolvição. Vamos ler agora Romanos 6, 22 e 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Portanto, o Evangelho é um presente divino. A palavra dom é a transliteração do termo grego que significa presente. E não se trata de um dom qualquer, mas do presente mais importante de todos, a vida eterna. Ora, como não poderia deixar de ser, o presente é gratuito. Razão pela qual chamamos essa boa nova de Evangelho da graça de Deus. Porém, a graça não se trata de uma autorização para se continuar na prática do pecado. Antes, pelo contrário, a graça é a oportunidade de Deus, que Deus nos dá, por meio de seu Filho Jesus Cristo, de nos arrependermos dos nossos pecados para nele e somente nele recebermos perdão e salvação. A boa nova é Jesus Cristo. Um dos melhores exemplos do que significa a pregação do Evangelho encontra-se numa certa passagem de Lucas, na qual o Senhor faz a leitura de um trecho do profeta Isaías e logo a seguir declara: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E o trecho lido foi o seguinte. Está lá em Lucas, essa passagem está escrita em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus diz que essa passagem estava se cumprindo ali diante dos olhos daquelas pessoas que estavam ali com ele, É muito importante observarmos que Jesus parou a leitura do trecho de Isaías imediatamente antes da seguinte frase: e o dia da vingança do nosso Deus. Você pode comparar Lucas 4,19 com Isaías 61,2. O significado disso é que Cristo não veio ao mundo para condenar as pessoas, pois o mundo já está condenado por conta do pecado. Vamos ler a palavra de João? João 3, 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Hoje é o dia da salvação. Jesus veio nos dar a oportunidade do arrependimento para a salvação. Antes que chegue o profetizado dia da ira de Deus, no qual os espíritos malignos e os pecadores impenitentes serão condenados para sempre. Vamos ler Atos 17, 30 e 31. Capítulo 17, versículos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vamos ler também a palavra de Hebreus 3, 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Bom, e como foi essa salvação que se deu através de Jesus Cristo, né? Nós vamos aprender que ela foi feita através da cruz, ela se cumpre na cruz. Apesar de a salvação ser gratuita, ou seja, de ser por meio da fé, não nos custando absolutamente nada, não podemos nos esquecer de que custou o mais alto preço de todos. Foi na cruz, por meio da morte do Filho de Deus, que verteu seu sangue sofrendo como homem, que fomos redimidos de nossos pecados. O sangue do justo foi derramado para justificar os injustos que nele creram. Não podemos viver de uma forma indiferente desse fato, uma vez que foi por causa de nossos pecados que o Senhor sofreu na cruz. Não podemos mais continuar na prática do pecado. Vamos ler os trechos da Bíblia que confirmam isso que a gente falou agora? Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Os quais pertencem a Deus. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo também escreve sobre isso. Vamos ler? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 19 e 21. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado, e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos ler mais um trecho? Vamos ler agora o texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 19. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi
com essas coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória a Deus. Então, este foi o preço que foi pago, que também é preciso ser evidenciado quando nós falamos da pregação do Evangelho, né? Então, agora vamos falar da reconciliação de Deus unicamente pela fé em Cristo, né? Este ato de perdão e justificação por parte de Deus ocorre quando temos fé em Jesus Cristo, como nosso único Senhor e Salvador para sempre. Vamos ler a palavra de João 3,16? Essa eu acho que nós nem precisamos ler, né? Acho que todos conhecem, quase todos conhecem de cor, né? A palavra de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, se alguém realmente crê no Filho unigênito de Deus, ou seja, se houver verdadeira fé em Cristo, duas evidências têm que ser percebidas, né? Nós sabemos que a graça é de graça, foi um dom, né, que nós recebemos, mas a fé em Jesus Cristo se mostra através de algumas evidências que nós podemos destacar. A primeira delas diz respeito a Jesus como único Salvador. O convertido reconhecerá que suas boas obras, por melhores que sejam, não poderão salvá-los, passando a confiar unicamente em Cristo, que consumou a obra da nossa salvação na cruz do Calvário. E a palavra de Deus nos ensina isso, nos reafirma isso. Vamos ler em Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E a segunda evidência de uma fé genuína diz respeito a Jesus como único Salvador. O convertido não viverá mais segundo a sua vontade, mas passará a viver submetendo-se ao senhorio de Cristo, buscando cada vez mais conhecê-lo para obedecer aos seus ensinamentos. Vamos ler a palavra de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O justo pelos injustos é o modo pelo qual Jesus nos possibilitou o perdão dos pecados, a fim de sermos reconciliados com Deus. Foi tomando a nossa condenação sobre si mesmo, sobre a sua própria carne, fazendo-se maldição por nós na cruz. Né? Como nós sabemos que Jesus se fez maldição, né? A palavra nos explica isso. Vamos ler lá em 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Um outro trecho que também fala dessa entrega, né? De Jesus Cristo por nós. A palavra de Gálatas 3, 13 e 14. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito.
o auxílio do Espírito Santo. Ao ser crucificado por nós, Jesus Cristo não somente tomou para si as nossas condenações, mas também tornou possível que pela fé nele sejamos abençoados, recebendo o Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus em nossa vida. O Espírito Santo nos possibilita vivermos de modo justo, não mais aprisionados ao pecado, para o qual agora devemos estar mortos, uma vez que, por causa dos nossos pecados, Jesus morreu por nós na cruz. Vamos ler o trecho que fala sobre isso? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A vitória na cruz. Sendo assim, por meio da fé em Jesus, toda a dívida impagável que nós tínhamos para com Deus, por conta dos nossos pecados, está abolida. Consequentemente, os espíritos malignos não encontram mais poder contra os que são de Cristo, pois já foram por ele derrotados na cruz. Vamos ler a palavra de Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. A vitória na cruz. Sendo assim, por meio da fé em Jesus, toda a dívida impagável que tínhamos para com Deus, por conta dos nossos pecados, está abolida. Consequentemente, os espíritos malignos não encontram mais poder contra os que são de Cristo, pois já foram por eles derrotados na cruz. Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Colossenses 2, versículos 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso? A palavra de 1 João 3, 8 e 9. 1 João 3, versículos 8 e 9. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, não para pecar, porque é nascido de Deus. O motivo da ressurreição. A certeza que temos de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus por nós na cruz foi o fato de sua ressurreição ao terceiro dia. Cristo ressuscitou para nossa justificação, ou seja, para que não tenhamos qualquer dúvida de que o Pai considera nossos pecados perdoados e que, mediante a fé, nos transferiu a justiça do seu Filho, como se nunca houvesse pecado. Vamos ler? Romanos 4, 23, 25 e 5, 1 e 2. Né? Pedaço do capítulo 4, pedaço do capítulo 5. Capítulo 4, 23, 25, capítulo 5, 1 e 2. Ora, não só por causa dele, Abraão, está escrito que lhe foste tomada em conta, mas também por nós, a quem está tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Salvador, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança
da glória de Deus. A maior prova do amor de Deus. Em resumo, o Evangelho é a maior prova do amor de Deus. Mesmo nada merecendo, Deus nos amou a ponto de entregar seu único filho para morrer a nossa morte, a fim de que possamos viver a sua vida. Em outras palavras, Jesus Cristo sofreu a nossa condenação para nos reconciliar com Deus, que nos concede o Espírito Santo para vivermos como seus filhos, à semelhança de Cristo, dando muito fruto para a sua glória. Vamos ler a palavra de Romanos, capítulo 5, versículos 8 e 9. Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vamos concluir nosso estudo? Então, em Jesus Cristo há perdão de pecados, reconciliação com Deus, libertação de vícios, novidade de vida e o melhor de tudo, um relacionamento verdadeiro com Deus. Como nosso amado Pai Celestial, com quem nós viveremos por toda a eternidade. Sendo assim, não deveríamos perguntar o que é o Evangelho, mas quem é o Evangelho? Pois o Evangelho não é outro senão o próprio Salvador. Jesus Cristo é o Evangelho. Portanto, vamos conhecê-lo cada dia mais, buscando um relacionamento íntimo com o nosso Senhor. Então, vamos finalizar lendo a palavra de 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Antes crescei em graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.